Olá, minha gente linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Então eu sou a Elda. Esse vídeo de hoje que eu resolvi gravar, ele vai ser um tanto diferente. Sim, começarei agora a partir desse ano 2025 trazendo alguns assuntos para vocês sobre saúde mental. Agora eu sou uma psicanalista em formação. No ano 2024 eu entrei aí no curso de formação livre em psicanálise. Eu estou amando, diga-se de passagem, e por isso eu quero aproveitar esse último dia de janeiro, onde para nós profissionais da área de saúde mental é um mês de extrema importância, porque é um mês onde a gente trabalha a conscientização da nossa saúde mental. Exatamente. Assim como vocês já conhecem aí os outros meses, como Outubro Rosa, que é da conscientização do autocuidado da mama para as mulheres, como o Novembro Azul, para o cuidado dos homens do câncer de próstata. Assim como também tem o Setembro Amarelo, para trabalhar a conscientização para quem atenta contra a própria vida. Assim, para quem nunca ouviu falar, janeiro é um mês também de conscientização, onde é levado a todas as pessoas dicas, palestras com muito conhecimento sobre como cuidar e priorizar a nossa saúde mental, tá? Não somente também no mês de janeiro, somente um mês do ano, porém para criarmos o hábito de cuidar de janeiro a janeiro, assim como os outros meses de conscientização aí que a gente já está acostumado. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo, né, para trazer para vocês algumas dicas dentro do pouco conhecimento, né, que eu já venho adquirindo nessa área tão rica, tão maravilhosa de aprender, não somente para ensinar ao outro, né, mas também para utilizar na nossa própria vida, né, começando em nós, começando por nós, e assim começando primeiro por nós, conseguimos ajudar ao outro, ajudar o nosso próximo. Isso também é um ato de amor. Isso também é um ato de cuidado. Então, para quem não conhecia, o Janeiro Branco, ele foi criado por um psicólogo. O nome dele é Leonardo Abraão, exatamente baseado nos outros meses, né, como eu falei aqui, de conscientização, como Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo. Esse psicólogo criou o Janeiro Branco, exatamente como uma referência, né, também como um papel em branco. Exatamente por quê? Logo em janeiro, porque é o primeiro mês do ano, algo que nos remete a algo novo, um momento crucial para que todos nós como pessoa, venhamos trazer à consciência a importância de atentarmos para a nossa saúde mental. Porque, mais uma vez, porque com certeza é algo muito negligenciado, né? O mais comum é sempre sermos levados a cuidar mais do nosso físico, mas as outras áreas também são de extrema importância. A nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física e também a nossa saúde espiritual, que também não pode ser deixada de lado, que também não pode ser negligenciada. Então, dentro do pouco que eu tenho aprendido nesses primeiros meses, né, acredito que, e também dentro da minha visão e da minha opinião, eu tenho visto que podemos sim encontrar ou começar em busca do equilíbrio entre esses 4 tipos de autocuidado. O autocuidado, ele é dividido em 4 tipos de saúde: a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física e a saúde espiritual. Por que não lutarmos todos os dias para encontrar esse equilíbrio, para buscarmos estar bem na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional e na nossa saúde espiritual? Então eu queria aqui trazer para vocês algumas dicas e a minha opinião sobre trazer a nossa consciência, porque sim, a gente sabe de tudo isso, né? Vamos para a realidade aqui. Sabemos da importância de todos esses pilares.
dessa parte que precisamos priorizar como autocuidado da nossa vida. Sabemos, sendo que acho que ela fica lá escondidinha no nosso inconsciente e a gente fica deixando de lado e sempre nos preocupando com o que é do outro, sempre nos preocupando com sempre o que é de outras coisas, de outros pilares, mas nunca com aquilo que é nosso, nunca com aquilo que é pra gente, nunca com aquilo que é importante para nós mesmos, para nossa saúde. Sim, a gente tem esse hábito, né? Então a gente só vai conseguir, eu e você, tá? Então tudo que eu trago aqui, tudo que eu tento gravar para vocês é me incluindo nesse meio, nesse bolo. Então eu trago aqui para refletir juntamente com vocês, né? É porque eu já tô refletindo também. Então eu trago aqui para também trazer a consciência de vocês. Então tudo aquilo que está no nosso inconsciente não percebemos, tá esquecido e muitas vezes só vem para a consciência, só nos lembramos quando algo de ruim acontece, o nosso sistema de emergência liga o alerta de que algo tá para acontecer ou que algo chegou no limite. Então muitas vezes é aí que a gente toma consciência de fazer alguma coisa, de tomar uma atitude, de dar o pontapé. Então, que eu e você não venha deixar isso acontecer, sabe? Começar a procurar esse equilíbrio somente por conta de algo ruim. Mas vamos começar a buscar esse equilíbrio por algo bom, pelo amor, né? E não pela dor. Vamos iniciar por nós, pelo amor a nós mesmos, pelo amor àqueles que estão ao nosso redor. Porque quando a gente nos ama, a gente ama o outro também, tá? Então, cuidar da nossa saúde mental precisa ser um hábito nosso. E a nossa vida, ela é baseada em vários hábitos. Sim, diariamente a gente tem hábito de várias coisas, né? De escovar os dentes, de tomar banho, lavar o rosto, comer. Então, esses são os nossos hábitos rotineiros, certo? Cada hábito, quanto mais a gente repete, mais ele se torna automático, certo? Então eu aprendi que o nosso cérebro, ele gasta muita energia durante o dia. Então, para economizar essa energia, o cérebro, ele sempre escolhe o que ele tá mais acostumado. Ou seja, ele sempre escolhe atalhos. Exatamente, se você não sabia, eu também tô sabendo agora. Então, fica sabendo aí também. Então, o nosso cérebro, ele sempre vai buscar os atalhos. Ele sempre vai escolher o que ele já está habituado, o que ele já conhece. Então, geralmente, algo novo, um caminho novo, um hábito novo, um comportamento novo, ele quer correr, ele quer fugir. Ele quer olhar um negócio novo que ele não sabe direito, que ele não está acostumado, ou que ele ainda não conhece. Ele quer fugir para tudo que é canto. Por isso que a gente quer mais o que tá ali, o que a gente já conhece, o que a gente já sabe, o que a gente já tá acostumado, porque é mais conveniente para o nosso cérebro, é mais conveniente para a nossa mente, sendo que não é por aí. A gente precisa experimentar o novo, a gente precisa se abrir, a gente precisa estar pronto para conhecer novos caminhos, para adquirir novos comportamentos e assim inserir em nosso dia a dia novos hábitos. E por muitas vezes a gente não está preparado para isso, mas só a gente estando pronto e consciente de que a gente precisa buscar esse novo, já é uma vitória, já é algo maravilhoso, porque é exatamente isso. Preparado a gente fica quando a gente já está dentro do processo, mas se você trazer a consciência e querer estar pronto, já é o bastante para iniciar essa jornada. Dentro do processo é que a gente fica preparado, gente, para qualquer coisa nessa vida, sabe? Não é só para adquirir um comportamento saudável. Então, só em a gente trazer a consciência de estar pronto, já é o bastante. Preparado a gente fica no caminho. Então, vamos trazer a consciência
Trazer para o nosso cérebro que ele não pode sempre buscar atalhos, sempre continuar preferindo caminhos conhecidos e já para o que ele está acostumado. Precisamos acostumar, sim, diariamente a buscar coisas novas, caminhos novos, comportamentos novos, hábitos novos, porque vai fazer bem para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física e espiritual. Então, claro, seguir bons hábitos é um grande desafio, mas não é impossível. Então, esse vídeo aqui está servindo para isso, para trazer a você a sua consciência do que você precisa atentar, do que você precisa melhorar, do que você precisa conseguir priorizar. Se você parar para pensar, quanto tempo do nosso dia a gente gasta para investir em nós mesmos? No nosso autocuidado, na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, na nossa saúde física e espiritual. Quanto tempo você aí do outro lado tem gastado com algum desses pilares aí, com algum desse tipo de saúde emocional? Fala a verdade para mim, fala a verdade. Eu vou falar a minha verdade para vocês. A minha tá péssima, a minha busca tá péssima e eu preciso melhorar. E 2025 precisa ser um ano que eu preciso dar o pontapé inicial nesses 4 pilares da minha vida. Então eu quero aqui, juntamente com você, lhe incentivar também a isso, a junto comigo buscar esse equilíbrio, ok? Posso contar com vocês? Então deixa aqui um comentário, deixa aqui um emoji, deixa aqui quem vai seguir essas dicas que eu vou trazer aqui para vocês. Dica número 1, comece devagar, definindo pequenas metas para o seu dia. E principalmente estabeleça metas que trazem significado, que você vê sentido para você. Aquilo que quer fazer sempre a gente desistir é a falta de significado nas coisas que a gente opta fazer. Então, começando devagar, estabelecendo pequenas metas, principalmente que lhe tragam significado, tá certo? Segunda dica, organize o seu dia, sabe? Tipo, hora de comer, hora de ler um livro, hora de fazer aquele curso EAD que você quer fazer, hora de, sei lá, fazer uma maquiagem, hora, sei lá, sair com o cachorro, hora de ficar com sua família, com a sua mãe, com seu pai, com seu marido, com sua esposa, com sua namorada, seu namorado. Então, organizando o horário de tudo que você tem que fazer naquele dia, você vai conseguir encaixar um novo hábito que tem de acordo com aquela meta nova que você estabeleceu. Nessa dica, que para mim é a mais importante, que é onde você vai estabelecer qual tipo de saúde você vai colocar em primeiro lugar. Acredito que iniciando o seu dia pela sua saúde espiritual é um ótimo início para poder equilibrar os outros pilares. Então, iniciando pela parte espiritual, o primeiro horário do seu dia seria o ideal, ou seja, se conectando com aquilo que você acredita, se conectando com o seu propósito de vida, sabe? Com aquele que nos criou, o nosso Deus. Então, lendo a palavra, escolhendo ler um versículo, se não dá tempo antes de trabalhar, escolhe ler um versículo, medita num versículo, ou então, eu não tenho tempo de ler nem um versículo, porque eu saio feito doida, liga um louvor, então, bênção, sabe? Bota teu celular enquanto tu tá dirigindo, enquanto tu tá indo pro trabalho, bota um louvor pra ouvir, ou então quando tu chega lá no teu trabalho, bota aqui, ó, no YouTube, é o que eu faço geralmente, bota um louvor pra ouvir lá, bota no YouTube aquele hino que tu gosta, aquele louvor que tu gosta de ouvir, ou então aquela palavra, aquela pessoa que você gosta de ouvir. Então, assim, é algo que melhora o nosso dia em 300%. Eu indicaria iniciando o nosso dia pela nossa saúde espiritual. E em segundo lugar, eu colocaria a nossa saúde emocional. A gente buscar pela nossa saúde emocional, que é praticando o auto-perdão. O auto-perdão daquilo que a gente precisa se perdoar, das coisas que fizeram conosco, ou das coisas que permitimos
viver, sabe? Então a gente precisa se perdoar, muitas vezes sim, pelo que o outro nos fez. Ah, Elda, mas fulaninho fez tal coisa comigo e não me pediu perdão. Se perdoe. Porque quando você primeiro se perdoa, você consegue perdoar o fulaninho ou a fulaninha, entendeu? Então pratique o auto-perdão. E se você for daquele que não consegue se perdoar de jeito nenhum, volta ao primeiro pilar, o espiritual. Que em Deus, quando não conseguimos sozinho nos auto-perdoar e perdoar o outro, em Deus é possível. Então, volte para o primeiro pilar e peça a ajuda do nosso Deus para se auto-perdoar e conseguir perdoar o outro e seguir em frente. Então, com isso, praticando o perdão, conseguimos nos organizar emocionalmente. Sim, existem vícios emocionais que muitos de nós, muitas vezes, estamos presos e não temos a consciência disso. Você sabia que emoções viciam? Exatamente, tem emoções que viciam, exatamente, que provém muitas vezes de relacionamentos, que provém de pessoas, que provém de situações, provém de traumas, que provém de coisas familiares lá de trás, da nossa infância, da nossa adolescência. Então, precisamos trazer a consciência sobre aquilo que muitas vezes estamos presos e não sabemos. E não temos a consciência. Elda, como é que eu vou em saber em que eu tô presa? Como é que eu vou saber se eu sou um viciado emocional? Como é que eu vou saber se eu sou um dependente emocional? Procure uma terapia. Procure fazer terapia. Procure análise, né? Procure fazer análise, né? Eu vou aqui puxar a sardinha para a psicanálise. Ah, Elda, Elda, mas qual é a diferença de terapia para análise? Terapia, você procura psicólogo. As terapias, ela trata mais o comportamento, ela trata mais o sintoma. A análise que é feita com um psicanalista, né? Você vai tratar a raiz do sintoma, a causa daquilo que você sente, daquilo que está por trás do seu comportamento, sabe? Então, muitas vezes, o que é que está por trás do excesso de algo? O que é que está por trás de uma prisão emocional? O que é que está atrás de uma dependência emocional? O que é que está por trás de algum hábito, de algum comportamento, de algum instinto que muitas vezes nós, seres humanos, temos e a gente não sabe, não tem noção do porquê que a gente tem aquele tipo de instinto, porquê que temos aquele tipo de personalidade, porquê que temos aquele tipo de comportamento. Está por trás de alguma coisa, existe alguma raiz nisso que muitas vezes a gente não tem conhecimento. Então a gente precisa buscar, sim, ajuda profissional para tratar isso, entendeu? Então, eu indico sim ajuda com um analista, porque aí é mais profundo. Você procurando um psicanalista, você vai se tratar por caminhos mais profundos daquilo que realmente constituiu você. Então, eu indico análises. Procure um psicanalista. Eu ainda não tenho como te ajudar. Quem sabe, com certeza daqui a uns 2 anos, mais ou menos, que é quando eu termino a minha formação. Mas, por enquanto, se você se interessar, eu posso indicar profissionais que já estão formados, que já estão fazendo atendimentos. Só é falar comigo aí, né, nas minhas redes sociais, que eu posso indicar pessoas maravilhosas, entendeu? Então, assim, eu já vou começar as minhas, porque até pra a gente começar, a gente profissional, para começar a atender, a gente precisa primeiro passar pelas nossas análises, exatamente. Então, até para a gente se formar no curso, a gente precisa fazer um número X de sessão, né? Com professores, fazer as nossas análises, depois estagiar, depois fazer o TCC para poder começar a atender. Então, ainda assim, eu só consigo te ajudar, né, dentro do pouco conhecimento que eu tenho, com alguns vídeos, com algumas opiniões, de alguns livros que eu leio, mas atuar ainda não é possível, mas eu consigo te ajudar com orientações, entendeu? Então, para finalizar esse vídeo, eu quero aqui trazer para você a terceira dica. Depois da saúde emocional, é buscar melhorar a nossa saúde física. Sim, praticando atividade física. Se você é do outro lado, mas é muito chato, eu não consigo ir à academia, eu odeio fazer atividade física. Cara, precisa qualquer coisa, sei lá, corrida, caminhada, ver o mar, nem que seja chegar no mar, na frente lá na praia e olhar as ondas indo e vindo.
um alongamento quando acordar, ou antes de dormir, ou qualquer coisa, é uma atividade física. Pular corda em casa, liga o YouTube lá, coloca um vídeo para se exercitar. Cara, qualquer coisa, qualquer tipo de atividade física, até um alongamento, até uma dança, a gente precisa buscar melhorar a nossa saúde física, eu e você, porque eu me incluo nessa história também. Então a nossa saúde física, ela não só envolve atividade física, mas também uma alimentação saudável, pelo menos balanceada, e tentar lá reservar aquele dia do lixo pelo menos uma vez na semana. Mas é isso, a gente pode começar por aí. Vamos começar aos pouquinhos. Eu sei que a gente não consegue de uma vez não, viu? Consegue de uma vez não, tudo isso não. Mas vamos tentar, vamos começar de pouquinho. Vamos começar de 1 a 2 dietas por dia a partir desse ano. Fevereiro tá começando aí. Esse vídeo tá servindo pra gente se conscientizar juntos, exatamente. E além da nossa alimentação saudável, também faz parte do nosso físico o nosso descanso, o nosso sono de qualidade, o nosso descanso de qualidade, sabe? Que a gente tem um sono bom, regular, tentar dormir o tempo de horas necessário para o nosso corpo se restabelecer no dia seguinte, para começar tudo de novo. Exatamente. Então vamos procurar dormir bem, minha gente. Então eu falei aí dentro do que eu indiquei para vocês. Iniciar pelo espiritual, depois o emocional, depois o físico. E não é porque eu tô falando por último que é o menos importante, não é. Que é a nossa saúde mental, certo? Que envolve aprender uma coisa nova, ter um tempo para uma leitura de um livro novo. E também envolve organizar nossa vida financeira, porque a gente sendo organizado financeiramente, pelo menos um pouquinho, aí vamos tentar ali, sabe, por mês organizar pelo menos uma coisa ou outra, ou envolver algo, sei lá, alguma coisa pra gente ganhar uma coisa extra, uma renda extra, sabe, pra gente conseguir se organizar melhor financeiramente, organizar melhor as contas. Sim, a nossa saúde mental, ela envolve isso aí, sabe, uma leitura, ver o mar, contemplar algo bom, contemplar algo que traz inspiração, que traz bem-estar pra nossa mente. Exatamente. Por esses dias eu ouvi uma seguinte frase: nos tornamos aquilo que contemplamos. O que é que você tem contemplado? Que palavra forte, que frase forte, que pergunta forte. Quando eu vi isso na pregação, eu achei, que profundo, cara, que profundo. Realmente a gente se torna aquilo que a gente contempla. Quando a gente escolhe contemplar o nosso Deus, as coisas que ele faz, as maravilhas que ele criou, a gente começa a sentir algo bom, a gente começa a querer sentir mais parecido com ele, a gente consegue se inspirar mais nele, na palavra dele, nas coisas que ele fez, nas coisas que ele é, nas coisas que ele faz. Por isso que a busca do equilíbrio, não deixar nenhum muito em cima, nem embaixo, nem aquém, nem além de nenhum desses aí. A gente precisa caminhar, a gente precisa fazer com que todos esses pilares caminhem juntos pra gente melhorar como pessoa, pra sermos melhores não só pra nós mesmos, mas para o outro, ok? Pra gente caminhar para o final desse vídeo, né, que eu resolvi gravar pra vocês, eu quero contar uma experiência que eu passei hoje, né? Hoje são 31 de janeiro, só repetindo aqui, último dia de janeiro de 2025. Eu queria compartilhar aqui pra vocês algo que eu ouvi hoje pela tarde, que me deixou muito pensativa, que me deixou bastante reflexiva sobre quanto muitas vezes passamos por situações de deixar pessoas destruir a nossa saúde mental. E muitas vezes não colocamos limites. E muitas vezes não conseguimos sair de lugares como esse. E pensando nessa situação, Deus ministrou algo no meu coração. Que Deus, Ele honra quem se sente o menor. Aquele que se sente o menor da casa. Deus, Ele honra aquele que se sente o menor de qualquer situação do nosso dia a dia, da nossa vida, de relacionamento com o outro. E a nossa saúde mental também envolve buscarmos por relacionamentos saudáveis. Busquem por relacionamentos saudáveis. Busquem por estar rodeados de pessoas saudáveis. Se afastem de relacionamentos tóxicos. Se afastem de amizades tóxicas.
Isso faz parte do seu autocuidado em busca do seu equilíbrio para manter uma boa saúde emocional. Então, como eu estava dizendo, Deus honra quem se sente o menor da casa. Assim como Deus ele honrou Davi, que era o menor da casa, que era o menor da família dele, que era o mais esquecido ali pelo pai, pela sua família, pelos seus irmãos. Deus honrou exatamente aquele que aos olhos das pessoas era nada. Então, hoje eu conversando com um colega do trabalho, um ex-colega de trabalho, na verdade, enquanto eu fui almoçar hoje lá perto do meu trabalho, enquanto eu almoçava, entrou um colega meu que era de outro setor, que sentava atrás de mim, e eu soube que essa semana, de segunda-feira para cá, ele pediu demissão. E eu tinha pensado, poxa, o fulaninho pediu demissão e nem se despediu de ninguém, não falou com ninguém. Isso não só eu pensei isso, mas como outras pessoas também comentaram a mesma coisa, que ele pediu demissão, saiu e não falou com ninguém, e todo mundo ficou pensativo com isso, né? E hoje, enquanto eu almoçava, ele entra, e eu reparei que ele entrou, e eu vi, ele botou a comida dele, e de repente ele me viu sentado, e ele veio, falou comigo, e sentou na mesa sentou ao lado da minha mesa, e conversando ali com ele, aliás, antes de eu tocar no assunto, cumprimentei ele, e ele já foi logo dizendo, poxa, Elda, me desculpa, porque eu saí de lá e eu nem me despedi de vocês. Aí eu, cara, então eu já ia falar nisso, né? Então já que você tocou no assunto, realmente o que aconteceu com você? E ali o semblante dele, sabe, muito parecido, que estava emocionalmente, mentalmente desgastado e destruído. E ele ali falou o quanto ele estava desconfortável lá no setor dele, o quanto ele disse que aguentou da superior dele, da pessoa que estava acima dele, da chefe dele, o quanto ele foi humilhado na hora de pedir para sair. Exatamente. Infelizmente existem pessoas que se acha aqui, ó, porque tem um diploma, tem um cargo de gerência, diretoria, sei lá o quê, porque sabe mais que todo mundo, porque sabe ensinar, porque sabe fazer acontecer, mas não interessa se não souber tratar bem as pessoas. Se tu não conseguir fazer as pessoas que estão ao teu redor se sentir bem, pelo menos o mínimo possível, o conforto mínimo possível, do que adianta o teu cargo, o teu diploma? E ali ele me falou, e ali ele conversando comigo, que ao pedir uma conversa com a gestora dele, tentar um acordo para poder sair de boa, ele disse que foi humilhado por ela. Ele falando ali com o rosto, e eu percebi o rosto dele para baixo, eu percebi o rosto dele triste, eu percebi o rosto dele, o semblante dele se sentindo humilhado. Sabe, a gente que estuda essa parte de psicanálise, a gente aprende a ver o que está por trás do olhar. A gente aprende o que está por trás da fala, do silêncio, da respiração, do gesto. E assim, a gente chama de atenção flutuante. E é nessa hora que ele falava, eu percebia tudo isso. Eu percebia o quanto ele estava se sentindo para baixo. O quanto aquela mulher, aquela gestora que eu conheço, inclusive trabalha perto de mim. E coisa que eu não imaginava que ela era dessa forma. Eu fiquei sabendo ali naquele almoço através dele. Ele disse, Elda, eu aguentei muito. Para pedir uma coisa, para pedir uma atividade, para cobrar uma atividade, o jeito que ela falava comigo, a forma que ela cobrava era terrível, os palavrões, o jeito de falar, eu aguentei muito, Elda, e chega um momento que o balde enche, realmente, chega a hora que o balde enche. E ali quando ele falou, quanto ele se sentiu humilhado na hora que estava conversando com ela, tentando um acordo para sair. E
ela aproveitou ali para diminuir a profissão dele e dizer: será que não é melhor você trocar de área? Repense a área que você escolheu, porque se você está correndo de uma pressão, então provavelmente você nunca será um bom profissional na sua área. Então veja outra coisa para fazer. Imagina ouvir isso do seu gestor. Imagina você ouvir isso do seu gerente, do seu diretor. Imagina, gente, tipo de profissional que se acha acima do bem e do mal. E ali eu me vi no lugar dele, né? Às vezes Deus nos permite passar por algumas situações pra gente passar uma palavra de conforto e de ânimo para o outro. Então, quando ele falou aquelas coisas, eu me vi exatamente quando eu entrei lá, nos meus primeiros anos, e eu peguei uma pessoa que tinha que me ensinar, que era altamente dessa mesma espécie de pessoa. Aonde eu passei por humilhação, aonde eu fui rebaixada, aonde eu fui praticamente humilhada, aonde eu levei grito, aonde eu levei nome de tudo que você imaginar. E dentro dessa situação eu encontrei o olhar do Senhor por mim. Eu encontrei o olhar, a mão do Senhor sobre a minha vida, mesmo naquela situação que eu me encontrava me sentindo desfavorável dentro da minha equipe, dentro do meu ambiente de trabalho. Porque infelizmente a gente vai se deparar com pessoas desse nível, que se acha o tampa de crush porque sabe mais que você, sabe mais tecnicamente, teoricamente, todos os mente mais do que você, e acha no direito de lhe pisar, de lhe humilhar. Mas eu lembrei naquele momento que eu estava diante desse meu ex-colega de trabalho, diante da forma que ele estava me contando, altamente triste. Ele disse que diante da humilhação só teve mais vontade de realmente pedir para ir embora. E ali ele pediu para ir embora e falou tudo, jogou aberto para ela que estava indo embora pelo jeito dela, porque não estava mais se sentindo bem com o jeito dela tratar ele. Então eu gostei quando ele falou tudo que estava sentindo, jogando para ela. E exatamente tem que falar. Tem que falar quando o outro não nos faz bem, quando o outro faz algo que a gente não gostou, que a gente não se sentiu confortável, que a gente não se sentiu bem, a gente tem que abrir a boca mesmo, tem que falar. E ali ela perdeu um excelente profissional. E de quantas pessoas já saíram do setor dela por conta do jeito dela. Desde que eu tô ali, já vai, eu acho que na 5ª pessoa. Pra você ver o tipo da pessoa, da gestão que ainda está ali. Que eu não sei como ainda o superior dela ainda não enxergou isso. Mas é aquela pessoa que tem uma conversa de derrubar avião, que até o superior dela ela consegue, entendeu, né? Então, mas para vocês terem a consciência de pessoas que estão por aí no nosso ambiente de trabalho, muitas vezes na nossa casa, dentro da nossa casa, no colégio, na nossa faculdade, e que tem o poder de destruir emocionalmente, mentalmente uma pessoa. Se puder, se afaste imediatamente. Se for custar o seu bolso, peça para sair e confie no que Deus pode fazer. Entregue a Deus e confie no que Deus pode fazer. Confie na nova porta que Deus pode abrir. E ali eu dei uma força para ele, uma palavra de ânimo para ele e falei: como Deus me honrou, Deus vai lhe honrar. Porque é exatamente como eu estava falando, eu me vi no lugar dele quando eu cheguei nesse ambiente nos meus primeiros anos. Quando eu tive que me deparar com uma pessoa assim, da mesma forma que ela é. Que no caso não foi a minha gestora. Eu encontrei, graças a Deus, a minha gestora foi maravilhosa comigo. Mas infelizmente foi uma colega do meu de trabalho, do mesmo nível que eu, que ela tinha que passar as coisas para mim. E imagina, a pessoa do mesmo nível que eu e ainda com esse tipo de comportamento, de humilhar, de ensinar de todo jeito, querer fazer acontecer, de achar que você é uma nada, de lhe julgar de todas as formas, né? Enquanto ele me falava, tudo que ele passou, as humilhações que ele passou, em somente dentro de 5 meses que ele passou lá, no setor dele,
Somente dentro de 5 meses. Em tudo que ele falou ali pra mim, durante aquele almoço hoje, eu lembrei de quando eu estava passando por isso. Deus me trouxe à memória enquanto eu estava no meu processo, nesse mesmo que ele, eu fui em João Pessoa, na minha igreja, o meu pastor lá, meu pastor Jean, ele olhou para mim e fez assim: Elda, Deus está me mostrando que você se sente um peixinho no meio de tubarões, mas Deus vai lhe honrar. E ali eu falei para esse meu colega: olha, quando eu estava nessa mesma situação que você, Deus marcou um encontro comigo e falou assim, exatamente isso. E realmente Deus me honrou naquele lugar. Todas as pessoas que me humilharam, exatamente essa específica, eu vi sair uma por uma, e eu ainda estou lá. Se essa porta fechar na minha vida hoje, Deus já me honrou. Sabe, eu já me sinto honrada pela mão de Deus. Então eu oro, fulano, que a honra que Deus deu pra mim, assim como ele me honrou, ele vai honrar você com a porta melhor. Ele vai honrar você com algo melhor. Assim eu creio, então confia. E você tomou sim a atitude certa de sair do ambiente que não estava mais lhe fazendo bem. E é isso. Por isso, para encerrar, não deixe que pessoas prendam você em lugares, em ambientes, em prisões emocionais. Deus tem um lugar de honra para a sua vida. Deus tem honra para aquele que se sente o menor, para aquele que se sente o menor da casa, para aquele que se sente o menor do seu ambiente de trabalho. Finalizo aqui esse vídeo. Não tem dinheiro que pague aquilo que vai florescer dentro de você e trazer renovo, bem-estar para a sua vida como um todo. E assim chegar nesse lugar que você precisa estar, desfrutando de uma excelente saúde emocional. Então fica com essa reflexão de hoje e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!